Gente, então agora começando com as aulas do segundo bimestre. As aulas do segundo bimestre abrangem, e a gente vai estudar em biologia, a interdependência da vida, tá? A intervenção humana e os desequilíbrios ambientais, tá? E aí a primeira coisa que a gente vai estudar nesse contexto, né, da interdependência da vida, são os fatores que causam esse desequilíbrio, tá? Porque a gente sabe que para ter um equilíbrio ecológico é necessário que algumas coisas aconteçam, né? Na natureza, a natureza já está equilibrada, só que o que acontece? A espécie humana, ela acaba intervindo, e aí faz com que aconteça esse desequilíbrio, tá? Então, infelizmente, a espécie humana, quando ela foi colocada, né? Quando aconteceu lá a evolução das espécies e aí surgiram os homens, os humanos, aconteceram os desequilíbrios, tá? Então, o que acontece aí? Espécie humana e o equilíbrio ecológico. Bom, vai desequilibrar por quê? Porque quanto mais pessoas, há mais exploração dos recursos naturais, tá? Recursos naturais são o quê? É tudo que a natureza nos fornece, tá? Como matéria-prima. E aí, o que acontece? Se há essa exploração dos recursos naturais de forma grandiosa, né? Porque quanto mais pessoas, mais exploração, o que vai acontecer? Vai acontecer uma alteração no ecossistema, e essa alteração nem sempre vai ser boa. Bom, primeira alteração que nós proporcionamos à natureza é através do desmatamento. O desmatamento nada mais é do que a derrubada de árvores, que causam prejuízo para o solo e uma poluição atmosférica, né? A poluição atmosférica acontece principalmente quando esse desmatamento vem com as queimadas, né? Então, como a gente falou, né, e vocês já ouviram falar lá no 6º ano, que o desmatamento acontece tanto pela derrubada de árvores para a venda, né, de madeira, para a fabricação de móveis, por exemplo, como também a queimada para que seja aberto grandes quantidades de terreno para a plantação, né, pela agricultura ou pelo uso na pecuária, principalmente para a criação de bois e vacas para consumo humano, tudo bem? Bom, outra coisa também, outra alteração no ecossistema é a introdução de espécies. Então, o homem acaba introduzindo algumas espécies em locais que não são apropriados para essa espécie, né? Então, por exemplo, quando a gente leva, no caso aí, então eu desmato, eu faço uma queimada em determinada região de uma floresta amazônica e para lá eu levo bois, vacas. Então eu tô fazendo duas coisas, tô alterando o ecossistema em dois momentos, tanto desmatando essa floresta como também introduzindo uma espécie que não é de lá. O que vai acontecer? As espécies que são de lá, elas vão acabar sendo, vamos dizer assim, expulsas, naturalmente expulsas, tá? E também pode acontecer que por conta do desmatamento, o que vai acontecer também é que vai faltar alimento para essas espécies nativas, tá? E aí o que vai acontecer? Uma competição. E aí o mais adaptado, né, de repente uma certa alimentação diferenciada vai sobreviver e o outro vai morrer e vai entrar em extinção, tá? E essa extinção de espécie, que é outra alteração no ecossistema, que nada mais é do que o desaparecimento de uma ou mais espécies causa sérios problemas para esse ecossistema, certo? Por quê? Porque vai, por exemplo, causar um problema na cadeia alimentar de determinados outros animais, de determinados vegetais, tá? Então, se falta uma espécie, vai faltar alimento para outra espécie, ou vai produzir uma quantidade muito grande de, por exemplo, vegetação, que era
o alimento dessa espécie que entrou em extinção. Então, olha, veja que pode causar um grande problema para um ecossistema a falta desse animal, tá? Ou desse animal ou desse vegetal. Bom, outra alteração no ecossistema é causada pela poluição, né? A gente sabe o que é poluição. A poluição é alguma coisa que é colocada no meio ambiente que não é natural dela e que causa problemas na saúde. Ela pode ser tanto poluição da água como a poluição do solo, né? E também a poluição atmosférica, tá? Hoje a gente vai tratar da poluição atmosférica, tudo bem? Bom, essa poluição atmosférica, que é a poluição do ar, ela, vamos dizer assim, vai ser um problema porque ela interfere nos ciclos naturais, tá? Os ciclos naturais são o efeito estufa e a mudança climática. Vamos falar primeiro do efeito estufa, tá? O efeito estufa, ele é muito importante para sobrevivência da nossa espécie e das demais espécies de seres vivos no planeta Terra, tá? E a gente vai falar agora um pouquinho dessa ajuda que o efeito estufa traz, o efeito estufa natural. Bom, ele é muito importante por quê? Porque ele causa o equilíbrio termodinâmico do planeta Terra, tá? Então, o efeito estufa nada mais é do que, ó, aqui, a forma de equilíbrio térmico do planeta, pois faz com que a temperatura seja igual ou pelo menos faz com que ela mantenha a nossa sobrevivência e a temperatura corporal. Então ela é importante porque, por exemplo, se nós não tivéssemos o efeito estufa, nós não existiríamos. Por quê? Porque durante o dia nós estamos, né, num local privilegiado do sistema solar, a gente tem uma quantidade de calor chegando do sol boa para manter a nossa sobrevivência, certo? Então, durante o dia ia se manter lá 26 graus, 30 graus, né, dependendo do local da Terra que a gente vive. Só que sem o efeito estufa natural, o que ia acontecer? No momento que chegasse a noite, essa temperatura ia cair drasticamente, né? Ia cair para temperaturas muito abaixo de zero, coisa de 100, 200 graus abaixo de zero. E aí ia ser um problema grave para a nossa sobrevivência de seres vivos, né? Porque a gente precisa, qualquer ser vivo que exista na Terra, fora algumas bactérias, precisam ter uma temperatura ideal para sobreviver, certo? Então nós, por exemplo, seres humanos, precisamos de 36 graus, né? A gente se alimenta também para que a nossa temperatura seja mantida, certo? Mas ela só é mantida por conta do nosso efeito estufa natural, certo? Por quê? Porque esse efeito estufa, que nada mais é do que uma camada de dióxido de carbono que envolve a Terra como um cobertor, né? E aí vai fazer com que os raios solares que entram, né, os raios infravermelhos que entram, eles vão ficar aprisionados aqui. Uma parte deles vai ficar retido, né, nos seres vivos, nas plantas, nos animais e todos mais. Só que uma parte vai ficar circulando, tá? Não vai sair para fora da nossa atmosfera. E aí, isso que proporciona que os nossos dias sejam quentes e as nossas noites também, certo? Mesmo no inverno do polo, mesmo assim, vamos dizer assim, que mesmo lá é uma temperatura que a gente consegue aguentar, né? Tanto é que a gente tem alguns animais que são adaptados a essas regiões e conseguem sobreviver, tudo bem? Se não tivéssemos esse efeito estufa natural, isso não ia acontecer, essa sobrevivência não ia acontecer. E aí ele proporciona, então, aqui dentro, uma transferência de calor, né, de um corpo para outro, e aí causa o equilíbrio térmico. Mas o nosso problema aqui grande é que esse efeito estufa, ele naturalmente aquece a Terra. Então ele vai causar naturalmente o aquecimento global, certo? Então o aquecimento global era uma coisa que ia acontecer de qualquer forma, as mudanças climáticas iam acontecer, certo? Só que de uma forma bem devagar. Mas
com, né, a espécie humana intervindo, né, nessa problemática, o que que aconteceu? A quantidade desses gases aqui que vão fazer parte desse efeito estufa aumentaram na atmosfera. E aí vão causar o quê? Uma aceleração de aquecimento global. Tudo bem? Então, o derretimento das geleiras era para acontecer? Era. Só que não a passos largos como acontece agora. Era para ser uma coisa mais devagar. Tudo bem? Bom, por conta da interferência do ser humano. Bom, aí o que que acontece? O efeito estufa causa mudanças climáticas, certo? Porque vai aumentar a temperatura da Terra, tudo bem? A temperatura da Terra é uma coisa tão pequena, sabe? A temperatura dos oceanos aumenta coisa de 0,01 grau, por exemplo, né? Por ano ou a cada alguns anos, vai. Só que esse 0,01 grau que aumente é um problema para as espécies que vivem lá, né? Porque, como eu disse, a gente precisa de 36 graus de temperatura no corpo. Se isso aumenta, a gente causa um problema para nós, a gente tem febre. Se isso abaixa, também causa um problema para nós. Da mesma forma que vai causar um problema para esses seres, esse pequeno aumento de temperatura nos oceanos, por exemplo, certo? E aí, além de causar uma mudança climática, mudança de temperatura, causar um problema na fauna e na flora oceânica, ainda vai causar uma mudança no tempo, tá? Um desequilíbrio em se tratando de clima, tudo bem? Bom, aí isso acontece por quê? Porque a gente tem, além do dióxido de carbono que a gente, por exemplo, joga por conta da nossa respiração na atmosfera, que esse seria naturalmente o que mantém o nosso efeito estufa, né? O efeito estufa natural, a gente ainda joga o metano e o óxido nitroso, certo? E aí esse que é o problema, porque além do dióxido de carbono que sai da nossa respiração e também que sai da queima dos combustíveis fósseis, né? Que é a gasolina, também o álcool, que libera o dióxido de carbono, e as fábricas também que liberam esse dióxido de carbono. Então, veja, a indústria, né, o fato da gente ter carro, né, e os meios de transporte que existem vão liberar uma quantidade muito maior de dióxido de carbono do que é necessário realmente. Além disso, a gente tem a produção do lixo, que vai fazer com que ocorra a formação de gás metano. E aí esse gás metano, que vai ser produzido a partir da decomposição do lixo, por exemplo, ele vai também fazer parte dessa camada de gás carbônico. Ele vai se unir com o gás carbônico e vai fazer parte dessa... vamos assim, aumentar esse efeito estufa. Além disso, a gente também tem o óxido nitroso, que vem tanto da queima de combustíveis fósseis, mas também pelo uso de fertilizante agrotóxico, tá? Fertilizante serve para quê? Para potencializar o crescimento de vegetais na agricultura. E aí o que que acontece? Esses vegetais crescem mais rápido e aí podem ir para o mercado mais rápido. Só que a degradação desses desses fertilizantes no solo, por exemplo, vai fazer com que se forme esse óxido nitroso, e aí ele vai subir, vai fazer parte dessa camada de dióxido de carbono também. E aí vai reter mais raios ultravioletas, mais raios infravermelhos, e vai fazer com que esse aquecimento global seja num tempo recorde do que seria, tá? Bom, aí falando de uma forma de pelo menos diminuir essa quantidade de dióxido nitroso, né, é o uso de, ao invés de usar, por exemplo, o agrotóxico, que também, quando é jogado numa, vamos dizer assim, numa plantação, ele também vai ser transformado em óxido nitroso e vai fazer parte
dessa camada de dióxido de carbono e vai aumentar o efeito estufa, a gente tem, por exemplo, o controle biológico, tá? Então, os agrotóxicos, ao invés de se usar eles, a gente tem o controle biológico, que nada mais é do que a introdução de um predador ou parasita para conter uma praga. Então, se eu tenho uma praga numa plantação, ao invés de jogar o veneno, né, que mataria essa praga, um veneno químico que traria um problema grave para a natureza, eu posso introduzir um predador para aquela praga, né? Então, por exemplo, se eu tenho os gafanhotos, né, que acabam com uma plantação de qualquer tipo de vegetal, eu posso introduzir lá, por exemplo, sapos, que são predadores naturais dos gafanhotos, e não vão se alimentar da planta, porque eles são carnívoros, eles só vão comer o gafanhoto, né? Então, vamos dizer assim, não vão trazer malefício nenhum para minha produção de qualquer coisa que seja na agricultura, né? Minha plantação, tá? E predadores ou parasitas? Parasitas são melhores ainda, porque quando eu tenho um parasita... O que é um parasita? É aquele que entra no corpo de um determinado hospedeiro e se alimenta daquilo que o hospedeiro está se alimentando, né? Então, ele vai matando aos poucos o hospedeiro. Só que quando o hospedeiro morre, o parasita morre. Então, é interessante o controle biológico pelo parasita justamente por conta disso. Porque aí, quando ele mata a praga, ele morre junto com a praga, né? Ao passo que, quando eu coloco um predador, o predador vai crescer, né? E ele acaba com a praga. Acabou com a praga de gafanhotos. Só que ele está lá. E aí, quanto mais alimento, mais predadores eu vou ter, né? Porque aí a reprodução vai ser grande. E aí eu gero um problema porque eu vou ter uma população de predadores naquele local, mesmo depois que eu tiver exterminado com a minha praga, certo? Então, o parasita é muito melhor para o controle biológico, tudo bem? Bom, essa é a nossa aula de fatores de desequilíbrio, tá? Esses, então, relembrando, o desmatamento, a introdução de espécies, a extinção de espécies, a poluição, né? A gente tratou hoje da poluição atmosférica, mas a gente vai falar de poluição da água e poluição do solo também. E a interferência humana que vão causar essas alterações no ecossistema, né? Então, é o homem que desmata, que introduz espécies diferentes em outros locais, que extingue assim as espécies e que polui, tá? Tanto a água como o solo como a atmosfera. Então, é o homem que acaba com ele mesmo, né? Que se mata. Tudo bem? Então, por hoje é só.